Fala galera, tudo certinho? Mais um React aqui. Bom, hoje nós vamos falar basicamente de um React que é um. Eu gosto bastante de verificar esses benchmarks, o que a galera pensa a respeito, o que a galera está fazendo. Então hoje vai ser um React basicamente de um benchmark que principalmente o pessoal está testando a versão nova do BAN, né? A versão nova, não, o lançamento da 1.0 do BAN, com outras links, principalmente com o Go aqui. Então o comparativo é bastante direto, basicamente Go versus ban, mas a galera colocou no. Eu peguei dois blog posts aqui, mas a galera meio que colocou junto no mesmo bucket aí, mesmo balde, várias outras linguagens, né? Bom, vamos começar primeiro com esse daqui. Então esse aqui ele basicamente está criando um web service para responder Hello World aqui, né? Com benchmark entre Go, Node, Nin e BAN. Para quem nunca ouviu falar, Nin é uma outra linguagem de programação que a gente tem, já tem um tempinho também. Mas vamos lá. Então, uma das motivações dele escrever aqui, basicamente foi que ele leu esse artigo também do Uber, né, trocando de No para Go, por exemplo, né? Então foi um dos motivos aí, e aí ele acabou escrevendo em outras linguagens também esse benchmark. Bom, ele até diz aqui que é um Toy Web Application, então é bem simplesinho, nós vamos ver aqui nos códigos, todo o código ele já colocou direto aqui até no artigo dele aqui, porque basicamente é só uma requisição para um endpoint retornando um texto padrão, um plain text, né? E até comento também que uma aplicação mínima, pelo menos, seria melhor para você entender mais o que está acontecendo e provavelmente isso teria um hit de performance aí, poderia rodar mais devagar, né? Bom, vamos lá então. A primeira linguagem que ele fez aqui foi em Go, então como eu disse, é só um servidor direto escrevendo, né, escrevendo um IO string aqui direto, basicamente. Mesmo caso aqui em Node, então basicamente é só um required aqui com o Fastify e exportando aqui retornando um hello. O BAN fez a mesma coisa, aí só que aqui vale falar que ele teve que escrever código específico para o BAN, então o BAN tem apesar de trazer como sendo uma coisa muito próxima a Node, ainda tem umas diferenças aí se você quiser rodar o código específico do BAN. Nesse blog post aqui ele comenta que o BAN está na versão beta, então sai um pouquinho antes aí da versão final, mas deve ter tido algumas diferenças ainda, mas de qualquer forma vale aqui só ressaltar isso. Escreveu em Nin, também a mesma coisa, e ele reescreveu uma parte usando WebSockets JS com Node, e ele escreveu também uma versão em C++ com a biblioteca Lithium. Tá? Bom, ele escreveu o benchmark, ele está falando onde que ele rodou, né? Ele rodou nesse Ice Lake Based Server com 64 cores, frequência base de 2 GB até 3 GB, né? E usou o Bombardier Command aí para executar o benchmark. Bom, o resultado está aqui embaixo. Basicamente ele falou que o Nin saiu muito bem, né? A linguagem de programação Nin aí. E aí ele colocou aqui os requests com 10 conexões e com 100 conexões. Então o Nin ficou aí nesse caso aqui específico. O primeiro aí com essa quantidade de requisições, GCC, o Go. O terceiro aqui, o GCC C++, né? Node com o WebSockets aí. O BAN, na versão 1.4 já estava na versão, aqui ele atualizou para 1.04, desculpa. 8065, Node na versão 20, né, sem o WebSockets, e o BAN mais o Fastify aí nessa última posição. Ele comentou aqui, né, que essa parte do BAN com o Fastify aqui, né, que o autor do BAN entrou em contato com ele. De qualquer forma, aqui é uma questão de se tratar que provavelmente, bom, em termos de resposta, né, tem um fator aqui que pode ser importante, que é uma resposta bem simples, né, de I/O. Então isso possivelmente a gente consegue ver em qualquer outro benchmark uma resposta direta, porque a gente, por exemplo, todas as linguagens aqui, exceto acho que o C++, todas as outras aí tem algum garbage collector da vida, né, para rodar aí, mas de qualquer forma é um válido, mas não tão válido porque só está retornando string, né? Mas esse artigo não é o único que fez essa comparação. Ele até colocou aqui alguns outros exemplos, né? E desses que ele colocou de exemplo aqui, ele até comenta que talvez seria interessante também testar com C, com Rust e com Zig, né? Que o Zig também é uma linguagem que está bem na moda agora. Mas um outro que ele colocou aqui também é um
um pouco mais real, eu diria, que é esse outro aqui, né, que saiu em junho de 2023 aqui, né, 13 de junho, onde ele também está fazendo uma comparação entre BAN, C Sharp, Go, Node e Python, né? Então a ideia aqui foi criar uma PayRest, então um pouquinho mais próximo da realidade, né? Ele comenta aqui que as linguagens têm uma tendência a melhorar ao longo do tempo, né, com novas alternativas sempre surgindo. É o caso, por exemplo, do Zig agora, que surgindo uma linguagem que surgiu, né? Já tem um tempo, mas agora está caindo mais na boca do povo aí. Bom, aí ele vai fazer aqui, vai falar qual que é a ideia dele, então ele vai criar uma APIzinha que vai tornar, a gente vai ver como que ela está lá embaixo, retornar dados de comida. Bom, aqui estão as runtimes que ele está rodando, então o BAN na versão Canary, aqui ainda não estava na 1.0, né, que foi em julho. C Sharp na versão 7, né, com uma API mínima. Go na versão 20, o Go já está na versão 21, alguma coisa, se eu não me engano, com o FastHTTP. O Node na versão 20, o Node também está um pouquinho mais para frente, com o FastFi. O Python na versão 3.11, o Python também já está um pouquinho mais para frente, está na 12, na verdade, até com o Flask, né. Bom, então ele fez isso tudo e foi rodar o código. Os códigos do benchmark tá aqui, eu dei uma olhada mais ou menos o que está acontecendo, né? Para não ter só o bias do benchmark, mas de qualquer forma ele está chamando esses 3 endpoints aqui e aqui estão os resultados, né? Então o endpoint 1 é só um get, basicamente, né? Tá falando que está retornando em torno de 40 KB, então é o número 1, que é o azulzinho, né? O 2 ele está fazendo basicamente uma pesquisa por um único item, apesar de ele usar um range ainda, ele está buscando um único item, que é o 2, que é o laranja, né? E o 3, que é um range mesmo, especificamente, está indo de um valor ao outro, que seria o amarelo aqui, né? Então a gente pode ver aqui que os caras, tanto o BAN quanto o Go aqui estão bem próximos, né? O Python está lá atrás, está em último basicamente. O Node está também ali, está no meio termo aí, e o C Sharp está relativamente até aqui próximo do BAN e do Go aí. E aqui ele está colocando requisição por segundo, então nenhum está batendo aí 5.000 requisições por segundo. Isso é explicado por uma questão também do modo como está sendo feita a API internamente. Eu acho que dá para explicar por isso, né? Então ele está fazendo, não está batendo 5.000 requisições, o que normalmente, se você pegar alguns outros benchmarks, é muito pouco. Para todas as linguagens aí no caso, né? Mesmo que seja Python, ainda está muito baixo, 5.000. Um dos motivos disso é que basicamente todas as linguagens ele implementou uma busca, essa busca, né, intermediária aqui, basicamente essa daqui do get eu não olhei, mas essas duas outras aqui, basicamente ele faz um loop, um while, para cada mínimo e máximo, para encontrar a posição. Então tem nos dois casos, né? Tanto se você mandar um único valor aqui no range ou esse range mesmo, ele basicamente vai entrar num while loop 2 vezes para tentar encontrar esse range aí. Então isso vai ter um custo bem alto de CPU, na verdade, né? E aí, com certeza, as linguagens que são compiladas, como por exemplo o Go, o C Sharp e mais ou menos o BAN, tem uma vantagem, o BAN não é necessariamente compilado, mas enfim, tem uma vantagem aí das linguagens interpretadas, dito que você vai ter uso mais efetivo de processamento. Em termos de memória, ele também traz os valores de memória aqui. Em termos de memória, aqui está todo mundo mais ou menos ali, né? Isso aqui é megabytes, então basicamente só o Node passou um pouquinho de 50 megabytes aqui, o resto está todo mundo ok, e o BAN foi lá, alocou 200 mega. Eu não conheço tanto BAN assim, mas ele acabou colocando muito mais do que 3, 4 vezes mais os valores de memória. E o Go aí ficou bem baixinho, deve ter ficado uns 25 mais ou menos de megabytes aqui. Então em termos de memória ficaram todos mais ou menos ok, e em termos de requests per seconds, é isso que eu estou falando, atendeu muito pouco, porque provavelmente estão fazendo alto uso de CPU aqui no caso, né, para fazer essa busca. Bom, ele colocou os rankings aqui, o BAN e o Go como tie, né? Basicamente ele está calculando performance em termos de execução, não necessariamente em termos de uso de memória, então ele não está fazendo uma comparação aqui. E o Python aí ficou em último, o Node em quarto e o C Sharp em terceiro. Legal. Então assim, aqui é para falar que, na verdade, assim, dependendo do tipo de benchmark, isso eu tinha feito uma outra, um React do Module com Python, dependendo do tipo de benchmark, dependendo de vários fatores,
você mesmo tem que fazer o seu teste, né? Você mesmo tem que avaliar o que você está criando, como você está criando isso. Tem um vídeo muito legal sobre a rinha de back-end, que o Akita acabou fazendo um apanhado geral de várias coisas, e ele comenta justamente alguma coisa parecida com isso, né? No sentido de que, dependendo do que você quer atingir, né? Dependendo do que você está programando para, às vezes qualquer linguagem vai fazer aquilo. Ele até comenta neste artigo aqui, especificamente, alguma coisa parecida com isso, né? Lá para cima. Mas isso vai variar dependendo do que você quer fazer, né? O que você está buscando, né? Porque acaba que às vezes a linguagem não é a restrição. É que ele comenta em algum lugar aqui que o maior problema é o I/O. No caso dele especificamente aqui, ele evitou o I/O para justamente testar processamento. Então acho que essa que é a tirada aqui, talvez, que vale a pena pegar. Então provavelmente o BAN é bem melhor em termos de processamento, de uso de CPU, mais eficaz no uso de CPU quando você está fazendo uma busca, por exemplo, usando o while, do que o Node. Então, acho que isso que vale o take aqui, né? Então, depende muito da sua operação que você está fazendo. Às vezes faz sentido um, às vezes faz sentido outro. Se fosse I/O, provavelmente todos aqui estariam muito próximos, talvez com diferenças, é óbvio, mas todos estariam tendendo muito mais requisição. Acho que essa que é a minha palavra aqui. Todos estariam tendendo muito mais requisição que apenas 5.000 requisições, nem 5.000 requisições por segundo, beleza? Isso a gente pode ver por exemplo, por um exemplo que não é 100% ainda, pelo benchmark do Tech Power, né, que eu comentei numa live já. A gente consegue tirar daqui, por exemplo, desabilitar todas as languages e para Go, Python, vou pegar as que ele colocou lá, né, C# e o JavaScript, basicamente, né, que ele colocou aqui. Só confirmar que o JavaScript vai ser o BAN ainda não está nessa jogada aqui, né? Eu nem sei se ele já entrou na próxima aí, mas vamos lá, vamos só dar uma olhadinha aqui. Então a gente consegue ver aqui, filtrando por esses caras, quem que são os caras mais tops aqui. E a gente vem aqui, por exemplo, Just, que é um framework em JavaScript que foi especificamente feito levando em consideração esse benchmark aqui, essas operações de benchmark, né, que está sendo feito aqui, e aí ele atende aí, pelo menos no plaintext, mais de 6 milhões de requisições, por exemplo, por segundo, se eu não me engano aqui. E aí a gente vai sendo aqui C#, aqui é C# também, aqui eu acho que era o Go, então, e aí o que ele está usando de Go aqui, que é, deixa eu ver qual que era, o FastHTTP. Deixa eu ver onde que está o FastHTTP. Se tem no FastHTTP aqui. FastHTTP não tem aqui no Composite Score, talvez ele nem tenha entrado. Mas, por exemplo, o FastFi aí está aqui, né? FastFi está aqui embaixo. Atendendo mais de 300 mil requisições, enfim, 80 mil, 9 mil aqui. Quando vai executar 20 queries, enfim. Isso tudo é para falar que, dependendo do modo que você cria a sua aplicação, o quanto de você tem de layers, né, de abstrações em cima, tudo mais, isso vai influenciar diretamente o uso da sua aplicação. E às vezes você mudando de framework, mudando de linguagem, você acaba não trazendo muitas coisas, por exemplo, entendeu? Então, vamos imaginar aqui que você vai escrever, vai usar um FastAPI, por exemplo, né? E aí aqui tem uma questão que ele está usando do Flask, né? Nesse benchmark aqui, o modo como ele está fazendo do Flask não está bem alinhado, porque está usando, enfim, está usando classes e tudo mais, né? A gente pode até dar uma olhadinha aqui rapidinho no código aqui, então, do Flask em relação aos outros, né? Então, por exemplo, aqui ele está usando essas classes do Flask, que normalmente o pessoal acaba, hoje em dia usa mais, antigamente nem usava tanto. O Node aqui, o Node tem JSRC, o index aqui, né? Ele está fazendo via um get direto, então ele não está fazendo da mesma forma tudo, né? Então também é importante você pensar que para você criar um benchmark que seja realista, comparativo, né? Você tem que meio que fazer das mesmas formas, ou pelo menos usar as melhores práticas, vamos dizer assim, talvez em relação a cada uma das linguagens, ou os percursos mais fáceis ou mais otimizados que existem, enfim. Tudo isso é para salientar essas coisas. Enfim, mais um benchmark aí para a gente poder brincar e pensar a respeito. Acho que a intenção aqui é mais nesse sentido.
trazer essas reacts de artigos e tudo mais para a gente pensar e avaliar como a gente está desenvolvendo, né? E como a gente está medindo o tempo de resposta das nossas aplicações, das linguagens que a gente usa, enfim, tudo mais. Então é isso. Valeu pelo vídeo aí, galera. Se você curtiu, deixa o joinha, não esquece de assinar o canal e valeu, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.